E hoje é dia de anúncio da maior parte do Plano Safra dirigido ao agroempresarial. O Ministério da Agricultura já confirmou um volume de 516 bilhões em recursos. O repórter Sebastião Garcia está lá no Palácio do Planalto para trazer os detalhes para a gente. Sebastião, bem-vindo, bom dia. Oi, Carol, bom dia. Bom dia, Valteno. Bom dia a todo mundo que está em casa, está aí na sua empresa. Pois é, hoje é o segundo dia de anúncio e bastante diferente, eu diria, de ontem, né? Ontem era um espetáculo aqui, tinha uma festa aqui com muitas caravanas do interior, de agricultores. Hoje é uma calmaria que só, mas dada a importância, né? Ontem, evidentemente, tinha aí um fator político, eleitoral muito forte, né? E aí para hoje está muito calmo por enquanto, a gente já está na parte interna aqui do Palácio do Planalto, na expectativa do anúncio que vai ser logo mais às 11h e também de ouvir muitas autoridades que passarem por aqui para a gente repercutir também esse recurso já destinado, como você falou, né, Carol, de 516 bilhões, né? Um pouquinho mais do que no ano passado, 1,5% a mais do que no ano passado, que foi 508 bilhões. Juros também aumentaram, né, por conta aí da taxa Selic, que está a 15%. Os juros para o pequeno, ou aliás, para o médio e grande produtor, vão chegar a 14%. Interessante a gente fazer uma comparação com o avanço que a gente teve da produção agrícola no campo, né, da nossa safra, que vai para 333 milhões de toneladas, e é um crescimento de 12% em relação à safra passada. Quer dizer, o agricultor trabalhou muito, produziu muito, com muita produtividade, mas não acompanha esse mesmo índice, ou esse mesmo comparativo, se a gente for fazer com o volume de recursos destinados a produzir mais nessa safra, né? Que se for comparar o aumento do ano passado para esse em recursos é 1,5%. Mas enfim, a gente acompanha por aqui toda a movimentação, tem muitos detalhes nesse anúncio do Plano Safra, né? Com benefícios ou com, enfim, questões aí para sustentabilidade, para inovação, né? Em alguns setores com alguns benefícios, alguns incentivos nesse sentido. Enfim, a gente vai estar acompanhando tudo aqui, a produção agroecológica também, como teve para a agricultura familiar ontem. A gente vai estar acompanhando e detalhando isso no decorrer do dia, né? Agora, o importante é a gente esperar o anúncio, então, para as 11h da manhã e ainda pela manhã aqui repercutindo o que mais a gente vai trazer de novidade, como o setor está recebendo, né? A gente sabe que o setor pedia e precisava, por análise, por muita avaliação, muito estudo, de muito mais, né? Pelo menos quase 600 bilhões aí, veio pouco mais de 500 bilhões. Mas é isso, a gente está acompanhando aqui. Vamos bater um papo aí, conversar e ver o que mais a gente pode levantar também sobre isso. Sebastião, tem muitos detalhes e tem muitas dúvidas. Eu conversei agora há pouco por telefone com a senadora Tereza Cristina, que foi ministra da Agricultura, e ela está querendo saber equalização. Quanto que o governo vai destinar de equalização? Não está certo isso. Quanto que o governo vai destinar de seguro rural? Também não foi dito. Então, para os agricultores empresariais, para esse agro que produz muito milho, muita soja, que alimenta porco, que alimenta frango, que vem para a mesa do brasileiro, é tão importante quanto o pequeno, ou seja, a gente não dá aqui relevância maior para ninguém, todo mundo é importante, mas essa questão da equalização, que é o dinheiro que o governo coloca para poder fazer a redução dos juros, que o ano passado, se não me engano, foi 13 ou 14 bilhões, esse ano não está claro quanto vai ser. O setor pediu 2 bi de seguro no ano passado, ganhou 1, cortaram a metade. Agora pediu 4, a gente não sabe quanto que virá. Então tem muita dúvida para ser respondida, né? Muita dúvida. E, aliás, não vai se saber hoje, né? Essa questão do seguro, que é importantíssimo e devia estar ali constando no Plano Safra, provavelmente é anunciado sempre a questão do seguro também no orçamento, né? Que é feito a cada ano, né? Então, não se tem expectativa hoje e certamente o governo não vai dispor dos 4 bilhões que o setor pede e pede com aquela coerência que a gente sempre diz de levantamentos de pesquisa, né? Para esse ano foi menos de 1 bilhão e ainda assim com a contingência ficou a metade, como você disse. Não é uma resposta que a gente vai ter hoje exatamente quanto ao seguro, mas ainda assim, ou considerando ainda toda a importância que é, como o produtor vai produzir,
vai buscar recursos, vai investir na lavoura, sem saber o quanto ele pode ter de garantia de que vai produzir exatamente, né? Ainda mais com as mudanças climáticas que a gente está tendo, com a situação como a gente viu no Rio Grande do Sul. Então, essa safra, com certeza, que começa hoje, né, aliás, é muito mais tensa, vai ser muito mais insegura, né, do que a anterior. A gente não tem essa informação ainda, o governo não dispõe dessa informação e o produtor acaba plantando no escuro, quase, a gente diria, né? Apesar de ter o recurso aí com um aumento um pouco maior, também tem toda uma questão da burocracia para se retirar esse recurso, nem sempre é tão simples assim, tanto que muitos produtores recorrem às instituições financeiras ou aos próprios fornecedores, empresas fornecedoras de insumos, por exemplo, para comprar com juros muito mais altos, porque acaba tendo mais serenidade, né? mais rapidez na busca do recurso, com menos burocracia. Então é outra questão ainda. Bom, o governo soltou uma nota ontem com esses dados sobre o valor, o quanto foi no ano passado, o valor para esse ano, os detalhes, alguns detalhes do Plano Safra, e fala o seguinte, num dos parágrafos aqui, que eu vou até ler para não errar, né? Mas essa não é talvez a informação que você tenha me perguntado, Walter, mas é o seguinte: a fatia de recursos equalizados com subvenção direta do Tesouro Nacional para pagar a diferença de juros vai crescer de 92,8 bilhões para 113,78 bilhões. Não chega a responder o que você me perguntou, eu acho, né? Mas, enfim, a questão é essa. A gente está hoje com um anúncio aqui espetaculoso, não tanto quanto o de ontem, por conta dos motivos que já relatei, mas ainda assim com muitas dúvidas mesmo, com muitas incertezas mesmo. O produtor não depende, nem pode depender e nem pode contar tanto com o governo nesse caso, né? Que ele precisa produzir, a safra tem um prazo, né? Dá para esperar também. E quanto à questão do seguro, com a insegurança que é histórica já no campo, né, Valteno? Tá certo, Sebastião. A Tereza Cristina falou exatamente a palavra que você disse. A insegurança, Carol. É com insegurança que o produtor vai começar o ano safra. Então, o ano safra podia estar melhor definido. A gente vive brigando para ter orçamento, podia ter um plano plurianual, que é o que o setor sempre pediu, programar 3, 4 anos para a gente poder ter segurança, mas aqui é de ano a ano. E o Plano Safra depende de 2 orçamentos. É o ano que está terminando e o ano que começa. E a safra começa esse ano, só vai ser colhida no ano que vem. Então, essa jabuticaba brasileira que costuma falar, né, que é o nosso jeito de fazer política. Mas você vai ficar por aí, certamente vai voltar dentro da nossa programação. Eu também falei com o Pedro Lupion rapidamente, que é o presidente da FPA agora de manhã, e ele disse que, Valteno, vou olhar primeiro e depois vamos falar. Então o setor está digerindo, vai esperar o governo falar, mas é que já tem entrevista do ministro aí para um órgão de imprensa, adiantando algumas coisas, né? Então nós vamos aguardar o comunicado, as perguntas, as respostas dos jornalistas e ao longo do dia, Carol, né? Na nossa programação, AgroMais, Terra Viva, Band Aberta, Rádio Band, você que estiver ligado vai ficar sabendo aí os detalhes do anúncio do Plano Safra, inclusive com o Sebastião, que vai estar no Palácio do Planalto acompanhando a coletiva. Obrigado por enquanto, tá? Falou, meu...